Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Você que nos acompanha, Pronto Atendimento de terça-feira está no ar. Muito boa tarde, seja bem-vindo e muito boa tarde, Adriano Fukuda. Boa tarde, Damião. Prazer estar aqui novamente para aprender e discutir com os telespectadores, os ouvintes, as suas dúvidas, né? Opa, então você pode aí, você que nos acompanha, se você tem alguma questão, aí você tem aí, pode estar nos oferecendo aí a oportunidade de conversarmos a respeito. Então, formas de contato aqui no Pronto Atendimento. 0800 979 5011, 0800 979 5011 ou 2457 5011, 2457 5011. Nosso WhatsApp, você deseja mandar uma mensagem para o nosso programa, o Pronto Atendimento, 985759580, 985759580, e também estamos no facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. O primeiro tema não poderia ser diferente, né? Estamos aí no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e a gente então vai ver com a Adriana Fukuda, que ela possa nos falar então sobre a mulher, a mediunidade e seus desafios. Inclusive eu venho já preparado, Adriana, tem um texto de Leon Denis, do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E o texto diz o seguinte: o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora, é a carinhosa conselheira. Pelo seu filho, é seu o porvir e prepara o homem futuro. Por isso as sociedades que a deprimem, deprimem-se a si mesma. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral, unida. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Adriana? Isso me remete à Bíblia, aquela passagem que a mulher sábia edifica seu lar. E de fato, né? A mulher tem esse potencial, ela traz essa questão de poder gerir uma vida, ela traz essa oportunidade, né, de alimentar com o seu próprio corpo, né, um ser que chega a este mundo, que reencarna. Ela tem a capacidade de reunir em seu lar todos aqueles que fazem parte do seu seio familiar. Ela tem esse elo fraterno, como disse Leon Denis. Além disso, nós temos a mulher, que de todas as experiências evolutivas, ela sempre trouxe a sensibilidade. E essa sensibilidade, em algumas mulheres, ela é um pouco maior. E vem aí a questão da própria, aquela mediunidade que aporta em todos os seres da criação divina, porém, na mulher, muitas vezes, ela começa com uma sensibilidade muito mais aguçada, e a mediunidade que, em tantas casas espíritas, há um número enorme de mulheres trabalhando na parte espiritual, porque elas, além dessa sensibilidade, trazem um contexto mediúnico, essa sensibilidade espiritual de perceber as questões extracorpóreas, de captar questões vibratórias no seu semelhante com muita facilidade. Nós tivemos, de todos os tempos, tantas mulheres que elas eram senhorinhas que benziam, né, que faziam tantas atividades assim, próprio desse contexto amoroso, né, que a mulher facilmente pode se inserir. Esse texto é bem válido para relembrar algumas mulheres de que isso está nelas, essa capacidade. Não é obrigação, não é dever de ser esse ser tão, né, bem organizado, mas essa capacidade a mulher tem, né? Ela veio com todo esse potencial, né, dentro dela, é só ela desenvolver. E aí eu vejo nas casas espíritas tantas mulheres que chegam lá com esse manancial de sensibilidade mal organizado,
E por não estar direcionado com o estudo, com o aprendizado dentro de uma casa espírita, elas acabam interpretando toda essa sensibilidade como algo do próprio comportamento delas ou do próprio desajuste emocional que elas pensaram que traziam por muito tempo, e depois descobrem que não, que todas aquelas questões que elas percebiam, sentiam, parte disso era a mediunidade, uma mediunidade muito bela, que não era só para o seu lar, para os seus familiares, era também para o seu meio social. E do jeito que você estava comentando, lembrando, né? A gente traz para dentro do Centro Espírita, que é a nossa convivência, que é a sua convivência também, e é o grande desafio, né? Porque, na verdade, você tem todos os desafios que o Leon Denis já trouxe ali, né? Dentro da sociedade. Então, a mulher está dentro de todo esse contexto, está em casa, está no lar, está no trabalho, e aí ela está dentro do Centro Espírita e está com a mediunidade trabalhando dentro do Centro Espírita. Uau! É muita coisa. Mas nós temos, homem e mulher, nós temos capacidade de milhares de situações. Existe uma organização que é necessária para que tudo possa acontecer. Mas veja, a mulher, ela realmente, ela não trabalha só numa atividade dentro de uma casa espírita. Eu vejo hoje a grande quantidade de mulheres que trabalharam o dia todo, elas vão para a casa espírita, elas atendem as pessoas, elas conversam, dão atendimento, elas trabalham mediunicamente, trabalham na área da caridade, voltam para os seus lares, têm ainda que atender as necessidades da família, a janta dos filhos, a janta do marido, porque sempre as atividades ocorrem mais à noite, né? E fazer tudo aquilo que a família espera que ela possa fazer dentro do seu próprio lar. Eu digo que não é fácil uma pessoa que trabalhou ali mediunicamente em sala, como muitas mulheres trabalham, tem um dispêndio tão grande de energia e às vezes sair de lá ainda ter que fazer muitas situações de cuidados com o lar assim que chegam em casa. Eu falo são guerreiras, porque é uma tarefa, né, tripla, trabalho, família, mediunidade. Que tenhamos, né, todos nós, né, essa sensibilidade, a Adriana falou várias vezes, né, sensibilidade e sem dúvida alguma o carinho, né, de partilhar, né, dessa caminhada, né, de compreensão com as mulheres, sabendo que todo dia é dia para homenageá-la. Sim, até porque nessa vida ela aportou na experiência feminina, né? Não sabemos se todas as existências pretéritas foram iguais, mas nesta ela está na experiência feminina, tendo a oportunidade, né, de fazer o seu papel na sua sociedade, um papel de trazer sempre essas respostas de comportamento, evolução moral, de exemplo. E a mulher que trabalha com a mediunidade, veja que desde o que nós estudamos o Espiritismo, quantas mulheres não foram ímpares para o Espiritismo? Sim, sim. Começa pela primeira, né? Que Kardec era uma menina ainda, observava ali suas comunicações, depois as Irmãs da Fé, e aí vieram outras mulheres que foram parte do compêndio da doutrina espírita, né? Emprestando sua mediunidade para que pudesse ali ocorrer toda a tarefa de perguntas e respostas que Kardec realizava. Tá aí, né? Uma singela homenagem aqui no Pronto Atendimento. Trazendo a participação do ouvinte, sou a Regina, aqui de São Paulo. E desejo um programa maravilhoso e a todos com muito estudo, aprendizado e amor. Boa tarde, meu nome é Muriele Medeiros, moro no sertão do Rio Grande do Norte, na cidade de Ipueira. Passando para dizer que o sinal da TV Mundo Maior está ótimo aqui no sertão, agradeço a Deus, né, por essa oportunidade de assistir e ouvir esse canal que me faz tão bem. No Facebook também tem algumas participações, deixa eu correr aqui, né, trazer a Cris Arras nos acompanhando, boa tarde, Abraão Salomão Júnior, a Luciana Borges Monteiro, muito obrigado a você que nos acompanham aqui no Pronto Atendimento. Tem uma questão aqui, vou trazer para a Adriana para a gente poder estar conversando um pouquinho. É o Denis, da cidade de Passos, em Minas Gerais. Olá, boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova. Gostaria que vocês falassem sobre o tema
Fatalidade. Recebemos a informação que alguns fatos da nossa existência já estão programados, mas dentro do planejamento reencarnatório. Então, como entender a situação de espíritos que passam por experiências de assassinato ou mesmo aborto como exemplos, né? Estes seriam fatos que o espírito não pode estar fadado a passar como uma espécie de destino? Obrigado e um forte abraço. Então, não existe a fatalidade citada dessa maneira nas obras espíritas. O que os espíritos nos instruem é que temos uma programação baseada num gênero de prova. Este gênero de prova determina que no decorrer daquele período que foi determinado para a sua existência, certas circunstâncias lhe serão apresentadas como uma maneira de que você possa se provar diante dessa experiência. Então, o gênero de prova muitas vezes é citado nas questões financeiras, o gênero de prova nas questões da saúde, gênero de prova nas questões, às vezes, de vivenciar questões sociais, como a violência, porque tudo isso está linkado a questões pretéritas ou mesmo que você tenha solicitado vivenciar como uma forma de aprendizado. Fatalidade, você está predeterminado, esse determinismo, não existe dentro do livro da doutrina espírita, porque entendemos que existe o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio ele é um condutor dos nossos caminhos. Mas existe sim uma oportunidade que nos é apresentada de gêneros de prova. Porque da maneira que o próprio Denis traz ali, né? E aí para e fala, nossa, então você planeja uma série de situações. Você comentou do livre-arbítrio, né, Adriana? Sim. Aí você chega aqui na existência, é a velha história, né? Você tem caminhos a escolher, né? E você pode ir por um ou por outro. Exatamente. E aí, por um ou por outro, as coisas serão diferentes nesses caminhos, né? E tanto é que não existe fatalidade. Tem um exemplo citado nas obras de Chico Xavier, de uma moça que viria para se casar com um rapaz, para que eles receberiam reencarnantes. Faria parte desse gênero de provas. Porém, no decorrer da existência, livre-arbítrio, a moça tomou um caminho muito organizado dentro da proposta que lhe foi confiada, e o jovem não, o jovem se desviou profundamente, livre-arbítrio. E o desvio dele foi tal que determinaria que o gênero de prova dessa jovem seria muito além daquele que ela se colocou. Então, o que foi que aconteceu? Eles não se casaram. E toda vez que ela cruzava com esse jovem, ela tinha a impressão de que tinha alguma coisa a ver com ele, mas não sabia o quê. Então ficou aquela sensação de alguma coisa que deveria acontecer e não aconteceu. E mesmo quando viu o jovem, sim, ela entendia. Mais tarde ela aportou numa casa espírita, atendia lá socialmente, fazia seu trabalho social. E quem que necessitou de atendimento desse centro? O rapaz. O rapaz com a sua família e seus filhos. E ela estendeu toda essa ajuda. Então, de alguma maneira, no gênero de provas que ela tinha, ela pôde dar continuidade, auxiliar aquelas crianças que também poderiam estar linkadas a ela como filhos, mas não envolveu-se de maneira matrimonial com ele, porque a distância do comportamento dele foi muito grande do que ela realmente veio. E se pegar esse exemplo, né, ele é muito real, né, porque na verdade é a nossa existência. Você vai por um caminho e às vezes tem toda uma ideia, lá a gente se encontra, ok? Só que você desvia demais do caminho, o outro segue direitinho, não vai ter como, né? Você vê que não deixou de existir o gênero das experiências. A proximidade. Mas ela não teve aquele mesmo cunho que seria tal uma fatalidade. Então eu vou ter que vivenciar um casamento com uma pessoa tão diferente, né, daquilo que eu preciso realizar em mim. Não, a espiritualidade demonstrou que ela precisava auxiliá-lo a progredir aquelas crianças, ela fez, mas não se envolveu profundamente, que não era necessário. É muito bonito ver essas histórias que você entende um pouco mais da essência divina trabalhando em nós. Cadê o Denis? Espero que tenhamos, né, conseguido dar toda uma orientação para você. Tem mais participações aqui. Aí a pergunta, depois eu vejo a assinatura. Pode uma pessoa que é alcoólatra desde os 11 anos e pais biologicamente alcoólatras também, permanecerem de geração para geração esses obsessores? Parece as duas coisas
no caso, dá para saber se a pessoa continua com uma conduta anticristã, apesar de conhecer um pouco sobre a espiritualidade? É a Morgana de São José do Rio Preto. Então eu entendi que ela Pode uma pessoa que é alcoólatra desde os 11 anos e pais biológicos alcoólatras também. Permanecem de geração para geração esses obsessores? Parece as duas coisas no caso. Dá para saber se a pessoa continua com uma conduta anticristã, apesar de conhecer pouco sobre a espiritualidade? vê que um processo familiar é sempre aquele que reúne espíritos afins. Então são espíritos que têm necessidades vivenciais de igual maneira, destinados a vivenciarem aquele processo juntos e conseguirem realmente tirá-los do seu caminho. Então os pais já traziam essa questão do álcool, espíritos afins, reuniram mais este que de alguma maneira está linkado ao passado, também por necessidades semelhantes, e essa experiência que eles vieram vivenciar aqui era de superação, mas é claro que quase todos nós temos grande dificuldade de dar saltos evolutivos. Nós damos alguns passos evolutivos. Saltos, não conseguimos ainda essa façanha, né? São poucos os espíritos que conseguem se distanciar daquilo que no pretérito foram seus lapsos, né? Seus traumas. E há obsessores nesse contexto? Sempre. Toda vez que você tem um vício, uma questão muito material, uma viciação de comportamento, existem na faixa aqueles que necessitam dessa mesma situação. Não necessariamente ligados ao passado, mas vibratoriamente ligados a vocês, pela mesma necessidade. Então, não são eles os culpados dessa situação, né? E nós pensamos que os espíritos estão induzindo todos a beber. Eles ajudam a vontade a ficar aumentada, mas é um doente adoecendo o outro. Na verdade, aqueles que estão na matéria estão adoecendo também os desencarnados adoecendo também os que estão na matéria. Ambos precisam de auxílio. Amplia um pouco mais, porque é interessante quando você traz, né, essa situação, porque é prático, não é, do ser humano. Sempre alguém tem que ser culpado pela minha infelicidade, alguém tem que ser culpado por tudo de ruim que está acontecendo. E aí nessa a gente já... é o obsessor que é culpado. Só que às vezes o obsessor está ali porque a facilidade o deixa dessa maneira. Mas não que ele seja exatamente o culpado. Kardec diz que essa afinidade vibratória é como um imã. E muitas vezes nem o próprio obsessor tem como impedir essa união vibratória. É como um imã forte que atrai realmente um ao outro. Eu falo comumente que nós também temos que aprender a libertar esses obsessores de nós. Por quê? Se nós não mudamos a nossa postura vibracional, de comportamento moral, eles não conseguem se libertar de nós. Nós também, de alguma maneira, contribuímos para que eles estejam no nosso campo. Então, nós temos que trabalhar arduamente, porque para nós há uma consciência plena que nos permite essa mudança muito rápida. Para aqueles que estão fora da matéria, não é igual. Eles têm mais dificuldade em ter esse lapso de despertamento que nós temos aqui apresentado de diversas experiências. É um irmão que nos fala, é alguém que nos conduz. Já no mundo espiritual, ele está à mercê dessa atração e dessas necessidades fluídicas. Raramente eles conseguem relembrar a questão da fé, de orar a Deus, porque eles estão vivendo, às vezes, um pesadelo que não termina nunca. Então, nós precisamos, agirmos mais fortemente na nossa conduta de mudança. Se temos um vício, temos que ter consciência e tentar mudá-lo para libertar também esses que estão conosco. Você está acompanhando pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, o Pronto Atendimento. E você pode participar. Os telefones de contato 0800 979 5011, 2457 5011. Nosso WhatsApp, se você deseja, pode mandar aí a sua mensagem para o nosso programa. 985759580. 985759580. Estamos também ao vivo no facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos na sequência. Fique ligado. Até já.
eu passei momentos difíceis na vida, né? O primeiro foi com relação ao campo da saúde, né? Esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarne o enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostram o caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Leve paz e harmonia para dentro de sua casa com a prática do Evangelho no Lar. Com esta obra, você poderá esclarecer suas dúvidas de como, onde e por que realizar esta reunião de estudo, trazendo mais equilíbrio para a sua família. Evangelho no Lar, um livro da Mundo Maior Editora. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. De volta com o pronto atendimento de terça-feira e nossa gratidão, nossa eterna gratidão a você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova e que nos ajuda na ampliação da divulgação da doutrina espírita. Se você ainda não faz parte deste clube, venha nos ajudar na ampliação da divulgação da doutrina espírita e faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. O telefone 0800 12 18 38 0800 12 18 38. Nos ajude também na ampliação da divulgação da doutrina espírita. Temos aqui, Adriana, mais um ouvinte, aqui é o Antônio Roberto de São Paulo. Gostaria de saber sobre a influência que o transplantado, no caso córneas, pode sentir por causa da interferência do desencarnado. Nós sabemos que o transplante faz parte da evolução do homem, na medida em que o conhecimento lhe foi apresentado, para que ele pudesse usar o conhecimento em favor do seu semelhante. O transplante é essa continuidade do conhecimento. Ele utiliza ali recursos de um corpo material que vai se perder na matéria, vai se perder na terra, vai ser comido, né, pelas bactérias, pelos vermes, naturalmente. E ao contrário disso, não. Ele é utilizado para devolver a boa visão, ou outros órgãos, no caso, né? O transplantado, ele não tem muito essa ligação com os seus órgãos, como se coloca, né? Tem a vibração que fica desse ser encarnado, que naturalmente, numa existência, nós temos essa emissão vibratória que envolve tudo aquilo que é matéria. A matéria registra a emissão vibratória que temos. Então, nosso lar, nossa casa, nossas roupas.
Isso é natural do ser humano, vibração, energia. Também este corpo, né, que foi emprestado por Deus a esse espírito, absorveu as vibrações desse espírito. Mas aquele que recebe esta córnea, né, se fizer isto com muito amor, com muita gratidão, lembrando todo dia de elevar uma prece àquele que pôde, né, ceder desta maneira, o ato de amor modifica qualquer essência. Então, se ouvir ali uma vibração que o espírito que recebe, o ser encarnado que recebe, sente essa vibração diferenciada em seu corpo, pode ter certeza que a sua gratidão, o seu amor, a forma como você vai vibrar por este vai modificar. Agora, o contrário também. Então, se você, a pessoa ficar, porque eu ganhei essa córnea de uma pessoa, quem era essa pessoa, o que essa pessoa fazia, se você começar a ficar obcecado por uma situação dessa, a situação vai ser oposta, porque parece que você está querendo que alguma coisa diferente que aconteça. E você vai até negativar a experiência, né? Porque você vai ficar ligando-se espiritualmente, vibratoriamente com aquele ser que precisa naturalmente se dispensar dessa região. Ele tem um trabalho a seguir na espiritualidade, então, e você fica chamando com os pensamentos de quem foi, será que ele gostava, não gostava? A córnea nem tem tanta consciência por parte do espírito que não aportou com ela do outro lado, porque isso é nosso, esse apego material, essa ideia de que a materialidade vai nos fazer falta. Os espíritos seguem, né? Eles precisam seguir. E vibremos em favor desses que doaram seus órgãos para que eles sejam cada vez mais trabalhadores da cela do Cristo no mundo em que estão. A Núbia Souza, ela traz algumas questões aqui, vou tentar pegar então todas elas, tá, Núbia? Por que existem muitos que se sentem prazer ao ler notícias trágicas, que se espremer pinga sangue no jornal, por exemplo? Aí ela dá uma outra questão aqui, porque há pessoas que sentem tristeza alheia, porque às vezes quem nem conhece, a maioria das pessoas muitas vezes sentem certo prazer em notar o sofrimento alheio. Agradeço. Ela mora em Hortolândia, Goiás. Núbia. Esse é um estágio que todos nós já passamos. E havia um período da nossa existência em que nós tínhamos olhos mais para as questões inferiores do que as superiores. Então, naturalmente, tudo aquilo que vinha nesse contexto, né, de experiências, de imagens, de palavras, nos chamava mais atenção. Isso vem mudando. Eu digo que não somos mais o mesmo. Se na rede social nós temos ali aquela imagem de uma questão de violência, quase todos reportam que se sentem mal, preferem passar aquela imagem, alguns comentam para não publicar, que aquilo não é bom. Não porque não deva colocar, né, a informação do que tem ocorrido de maneira exagerada com algumas pessoas ou situações. Mas, às vezes, tem pessoas que publicam apenas para causar o impacto, o choque. Não é no sentido informativo, no sentido de movimentação de uma sociedade. E esse tipo de veiculação já está nos incomodando. Eu noto que as pessoas elas estão querendo, na verdade, buscar coisas mais elevadas. Então eu vejo pelas curtidas, né? Quando alguém publica, alguém fez um ato de caridade, que salvou alguém de uma situação, pegou um animal que estava morrendo afogado na água, eu vejo o tanto de pessoas que vão lá e curtem e falam coisas boas, porque aquilo alimentou a alma delas. Nós não nos alimentamos mais de inferioridade. E o que está acontecendo é que poucos espíritos ainda vibram nesse contexto e não percebem o peso que é esse tipo de ideia, informação, imagem que eles vão se alimentando. A grande maioria já está fugindo disso. Agora, vale um lembrete, né? Que quando a Adriana comenta, às vezes a pessoa comenta ali que aquilo não deve ser publicado. O mais interessante, quando você vê alguma coisa que você não gosta, é ignorar. Porque cada comentário, ele sobe. A cada comentário, que seja, eu queria só dizer que não deveria publicar. Você vai fazer com que aquilo vá para mais pessoas ainda. Então, o melhor nessas coisas é ignorar. Porque se você não concorda, ignora, gente. Ignora, passa, deixa aquilo. Porque se todo mundo ignorar aquilo ali, rapidinho, vai parar e não vai ter... Aí vai sumir, vai ficar escondido, não vai nem ter. Agora, aqui tem a Denise Túlio fazendo uma pergunta muito interessante.
É permitido um dirigente de uma casa espírita incorporado usar palavras como imbecil, idiota, a um assistido. E aí a alegação é de que foi para o seu bem? A gente entende que os espíritos que nos assistem, aqueles que estão no mundo espiritual se preparando para essa tarefa, eles cada vez mais se utilizam de versações, de orientações, de um tom muito equilibrado, muito sábio. Talvez não tenham toda, né, aquela sapiência de um Emmanuel, mas eles trazem palavras que certamente nos envolvem com grande calor humano, calor, né, desses espíritos que trazem sabedoria pelas vivências que tiveram. Não utilizam palavras tão difíceis, às vezes, de digerir, né, no nosso contexto material, imagina no contexto espiritual. Não acusam, não expõem. Eu sempre falo assim, se um espírito se disser mentor, guia, e ele está expondo aquela pessoa que está sendo assistida numa situação muito pessoal, eu devo acreditar que não se trata de um guia, que é ali outro espírito necessitando de atendimento. Porque aqueles que têm sapiência para esta obra de bem, eles vêm, eles dão uma orientação, eles conseguem influenciar a pessoa no pensamento, mas eles não entram nesse campo de palavras muito duras, nem mesmo exposição da vida da pessoa. Então, tudo tem que ter um crivo da razão, segundo Kardec, analisar as comunicações, foi o que Kardec nos pediu. E se ele traz assim esse modo de se expressar, eu acredito que ainda é um espírito que está aprendendo a tarefa e que talvez deseje servir a essa tarefa, mas está precisando ainda se qualificar. Que de forma prática, que a Adriana estava comentando, é dentro do trabalho, não é nem duvidar, mas é instigar, na verdade, a mensagem, instigar, já que está ali, poder tentar parar, e aí é o grande exercício nosso, né? Saber ter aí a inversão de cultura, de você parar e por que essas palavras, saber também como, para que de repente, porque se Kardec mesmo já pedia para a gente questionar, e aí é o saber, o grande saber, não adianta também vir, se vai fazer no mesmo nível, aí acabou. Sim. Mas se tiver, saber parar e saber de forma brilhante a questionar a mensagem naquele momento. Como se trata de um trabalho, pelo que eu entendi, existe um grupo ali de médiuns presente. Eu aconselharia o grupo, em percebendo essa situação, entrar numa prece muito sincera por aquele que está se comunicando através do dirigente. Eu tenho certeza que se não se trata de um espírito enviado para a tarefa do trabalho, ele vai ser momentaneamente isolado e aí você vai perceber o dirigente novamente equilibrado. Mas precisa que o grupo também tenha esse compromisso. Percebeu? O amigo não está bem? Vamos fazer um trabalho em conjunto. Sim. O Daniel Rosa, boa tarde, Damião, Adriana, ouvintes. Se observamos o papel incomparável da mulher na educação dos filhos, sua liderança afetiva e incentivo na realização, teria relevância decisiva para a formação de cidadãos de bem, além de sua humanização nas atuações profissionais, que o amor mais tenro nos transformaria para melhor. Obrigado, Damião. É o Daniel de Goiás. Ele voltou, né, com o tema. Dom Denis, muito bem colocado. E lembrando que a mulher, né, ela que traz a sensibilidade espiritual, ela ainda tem que lidar com toda a questão material, que são mudanças hormonais, né, períodos de transição que o corpo traz. E isso tudo ela tem que coadunar com a experiência mediúnica em sala. Eu falo que é uma luta imensa. A Luciene Fortini, por isso, se puder, peço a Deus voltar até como animal na próxima, né? O trem está puxado dessa luta de todas nós mulheres. Mas aí ela alivia aqui com o riso, né? É uma brincadeira. É uma brincadeira, né? O homem Luciene. A nossa encarnação tem que ser valorizada de maneira assim ímpar. Porque cada experiência evolutiva ela tem que caminhar para frente, conforme Kardec nos falou. Estamos sempre em evolução. Sim. Tanto que é o que a Ana Lúcia Ferro
Tá aqui, a gratidão imensa a vocês, amigos, por nos elucidar essas questões. Obrigado aí vocês que nos acompanham, vocês podem participar. Tem mais participações aqui de ouvintes, vamos ver o que eu consigo puxar. Boa tarde. Quando vocês falam em reencarnações por afinidade, isso quer dizer que no mesmo ambiente serão seres iguais ou opostos? A interrogação. Não é dosado para não ter reencarnados todos com os mesmos vícios e acabam prejudicando a evolução? Não sei se fui clara, né? Resumindo, num grupo de reencarnados que viveram juntos, serão pessoas diferentes do modo de pensar, de analisar, um mais tranquilo, outros mais agitados, por aí vai? Obrigado, fiquem com Deus. Cristiane de Campinas. Excelente programa. Iguais não tem nenhum espírito, nenhum encarnado. Todos nós somos criações únicas na obra divina. O que tem dentro de um lar, desses espíritos diversos que eles se reúnem, mesmas experiências pretéritas, mesmas situações de acerto e erro no passado, e que determinam que a união das experiências nesta vida fortalece o campo, né, da evolução. Então, se nós temos ali na casa pessoas que têm o vício, elas têm com certeza questões morais muito diferentes entre elas. Tem um que vê o vício de uma maneira, tem outro que vê o vício de outra. Aí terá o filho que terá os pais, o pai que é alcoólatra, mas que ele nesta vida já superou ou não precisa vivenciar mais essa questão porque já deu um passo adiante, mas talvez em vidas pretéritas ele tenha de alguma forma colaborado para a viciação de outros. Então nesta ele tem que ajudar aquele que é seu pai, sua mãe, a se retirarem do vício. Então tem muitas situações que ligam esses espíritos, mas iguais nunca. A moralidade é um processo único em cada momento, mas todas devem convergir para o mesmo caminho, que é aquilo que Cristo nos ensinou. E aí o que pega, né, quando ela a própria ouvinte nos apresenta a situação, né, Adriana, você fala, poxa vida, né, sempre o desafio parece maior, parece mais pesado para quem está vivendo naquela família. Mas, na verdade, só muda de endereço, Adriana. É tudo igual, quer dizer, cada um igual nesse sentido. Sim. Os desafios, se você pegar de um de outro, cada um tem o seu caminho, mas são desafios, todos têm seus desafios. Sim. Todas as famílias têm, porque ainda os laços familiares são por afinidades provacionais. Ainda não chegamos àquela época, né, das afinidades por questões semelhantes, de gostos e simpatias. Algumas famílias já conseguem reunir esse ganho, né? A grande maioria é provacional. Nessas provações é onde se exercita a lei realmente do amor, porque quando superamos essas provações, aprendemos de fato a amar aquele que conosco está, e a vida realmente... A Miriam Marques, ela já trouxe essa questão outro dia aqui, que realmente não deu tempo, por isso eu até trago de novo, né? Uma questão até interessante para a gente poder estar analisando. Aí ela comenta o seguinte, lembrando da obra de André Luiz, Chico Xavier. Se o nosso lar está em cima do Rio de Janeiro, por que existe tanto crime lá? O que afeta o plano espiritual? É a Miriam Marques, do Jardim Elisa, na Zona Norte. Então, o nosso lar é citado nessa obra de André Luiz como sendo ali naquela região, mas pelo que entendemos dessa informação que chega desses espíritos, que existem muitas colônias em muitos lugares, não é só lá. Todas têm um trabalho, né, de acolhimento daqueles espíritos que estão nessa transitoriedade entre uma encarnação e outra, num processo de aprendizado grande. Não são espíritos que estão ali preparados para o bem ou o mal, estão numa transitoriedade de oportunidades, pelo que eu entendi dessas colônias espirituais, que assim é informado nas obras de André Luiz. Porque existe ainda no Rio de Janeiro, lembrando que o Rio de Janeiro, outros estados, né, o Rio em geral, se formos olhar lá no passado, como que era a escravidão, o final da escravidão, daquele pessoal que não poderia mais trabalhar com seus
donos, né, seus fazendeiros, porque eles queriam a liberdade. Então ganharam lá através da lei a liberdade, mas eles já não iriam mais trabalhar para aqueles homens porque chegou a um ponto de eles quererem a liberdade de escolhas, de situações. Mas também o trabalho não foi oferecido a eles. Eles se retiraram dos centros urbanos ali e se alojaram no entorno do centro urbano do Rio de Janeiro, sem o trabalho, a imigração chegando em massa e ocupando seus espaços profissionais ali. Eles acabaram situando seus trabalhos entre os locais que viviam no centro urbano, oferecendo as suas magias, seus conhecimentos espirituais, e começa ali uma grande distonia entre aqueles que eram da sociedade e aqueles que ficaram à margem dela, né? Vinham os imigrantes, começou toda essa situação de desequilíbrio que lá no passado já se determinou pela escravidão. O que eu acho interessante, Miriam Marques, né? Você já perguntou 2 vezes. Interessante, se você tem interesse até mais nesse tema, a Adriana deu um caminho interessante. É o caminho de pesquisa mesmo, sabe? Ele vê lá no passado do Rio de Janeiro o que aconteceu, um desafio para já que isso está te pegando, te chamando a atenção, a oportunidade sua de, como a Adriana aqui relatou, de ir se aprofundar numa pesquisa, de ver lá atrás o que aconteceu no Rio de Janeiro para chegar a esse momento aí. Você vê que, na verdade, se a gente for buscar na história, a gente vai poder estar encontrando grandes e maravilhosas respostas. Mas obrigado pela participação, Miriam. Agora, um espírito que se comunica transmitindo muita dor ao médium, ele está vivenciando na erraticidade essa dor? Meu nome é Helena e falo de Guarda-Mor, em Minas Gerais. Fica no noroeste de Minas. Então, um espírito que se comunica transmitindo muita dor ao médium, ele está na erraticidade vivendo essa dor? Nem sempre. A mediunidade ela tem características muito particulares, de médium para médium, de comunicação para comunicação. Nós sabemos que todo o processo da sensibilidade mediúnica passa pelo campo cerebral, e este campo dispara toda essa recepção de informações pelo corpo, e aquelas áreas mais sensíveis que o médium traz pode gritar primeiro. Então, muitas vezes tem médium que sempre que recebe uma comunicação, sente dor no estômago. Tem outros que têm uma dor recorrente, e outras dor de cabeça. Mas alguns médiums conseguem captar também no corpo físico, porque essa é uma ressonância da informação que chega pelo campo cerebral, que dispara pelo corpo físico, a informação de que uma perna foi machucada, de que um braço, ele sente um pouco aquela dor, mas aquela dor ela tende a ser rapidamente compreendida e retirada do campo de experiência do médium. Alguns eles têm essa sensação mais forte e permanente, porque o campo da experiência mediúnica disparou no seu próprio organismo aquilo que já estava latente, algum processo que já está frágil. Minuto final, a Catarina Silva, minuto da nossa encarnação atual é valorosa, oportunidade de crescimento, perfeito, o tempo é nosso bem precioso. Inalva Argolo, Vitória da Conquista, um grande abraço a você também. Alessi Santos, nós envelhecemos depois de desencarnados? O espírito não tem idade, ele é eterno. Imagina a idade de algo eterno. Na verdade, ampliando até mais, né? Quando para o plano espiritual nós temos essa oportunidade de escolhermos. E aí, porque muito dessa resposta vem porque por que a pessoa vem bem mais velha? Porque temos essa possibilidade de escolher, e às vezes, na verdade, até para ajudar aquela pessoa, se não for um ser mais velho, ela não vai aceitar a ajuda, né? Sim, muitas vezes o espírito retoma alguma condição que se encontrava mais à vontade, de aparência, de momento da sua vida enquanto foi encarnado. Outras vezes até modifica. Essa questão da idade no espírito, a maioria já não se importa com a questão da idade, justamente porque percebe que a idade é ganho de causa, né? Ele aprendeu, ele viveu, ele tem bagagem, então ele apresenta. Estamos terminando mais um Pronto Atendimento de hoje, de terça-feira, com Adriana Fukuda. Semana que vem estaremos na próxima terça de novo aqui. E lembrando, Wilson Domingues deixa um grande abraço a todos vocês, amigos ouvintes e telespectadores. E amanhã tem mais Pronto Atendimento aqui na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. Boa tarde, até amanhã. Tchau.